Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW X7. Na aula de hoje eu falarei sobre conectores. Bem, o que são conectores? Conectores são linhas que literalmente conectam dois objetos distintos através de pontos chamados âncoras. Essa linha de conexão, esse conector, ele tem a interessante característica de que podemos alterar o posicionamento dos dois objetos ancorados sem que percamos a linha de conexão. Por mais que nós distanciemos os objetos, mudemos a posição relativa entre um e outro, a linha de conexão manter-se-á ligada aos dois objetos. Para demonstrar isso, eu criarei aqui duas elipses e as conectarei. A ferramenta de conector fica logo abaixo das ferramentas que eu mostrei na aula anterior. Por padrão, aqui no primeiro exemplo, utilizaremos a ferramenta de conector de linha reta. A utilização dela é bastante simples. Com um objeto selecionado, selecionamos a ferramenta e, como vocês podem ver, aqui na forma, pequenos pontinhos vermelhos apareceram. Esses pontinhos vermelhos são as âncoras as quais nós utilizaremos para ligar os dois objetos. A ligação é bastante simples. Selecionamos uma âncora, arrastamos até a outra âncora do outro objeto e eles estão ligados. Podemos arrastar um dos objetos e as âncoras se mantêm conectadas. Detalhe, as âncoras nunca se mantêm, por mais que nós mudemos o posicionamento dos objetos ancorados. A âncora, ela se comporta como uma linha comum. Podemos alterar a sua cor, a sua espessura, podemos transformá-la numa seta, podemos deixá-la pontilhada. Retornar aqui para coisa. Entretanto, ela tem uma característica sensível em relação à linha comum, que é que nós não podemos convertê-la em pontos e trabalhar os pontos dela. Quer dizer, até podemos transformar um conector em pontos. Só que ao fazermos isso, eu demonstrarei aqui, selecionarei o ponto, ferramenta com Ctrl Q eu transformando em pontos. Ao fazer isso, nós perdemos o conector e voltamos a ter uma linha comum. Podem ver aqui, eu criarei um outro ponto, alterarei aqui a nossa antiga conector, nossa linha. E agora eu tentarei mexer um dos objetos. E como vocês podem ver, a linha ficou lá no lugar. Isso porque, ao convertermos um conector em curvas, nós transformamos ele de volta numa linha comum. E perdemos aquela característica do conector, que é se manter ancorado em dois objetos. Por isso o conector não é exatamente uma linha. Muito cuidado com essa coisa do Ctrl Q, da conversão em pontos, porque o conector perde sua característica, sua natureza de conector ao ser convertido em pontos. Apagarei aqui esta linha e vamos prosseguir. Além do conector em linha reta, nós temos mais alguns tipos, como conector de ângulo reto, o redondo de ângulo reto e depois veremos a edição de ancoragem. O de ângulo reto, diferentemente do de linha, ele só conecta dois objetos se estes formando uma linha, um ângulo reto. Não podemos dizer, por exemplo, que ele se mantém reto, mas ao se aproximar da âncora, ele cria duas linhas retas, porque, como eu já disse, ele funciona somente com ângulos retos. Aqui, para esta âncora, nesta, ele não cria nenhum ângulo diferente de 90 graus os pontos da âncora, somente ângulos retos. Possui as mesmíssimas configurações do tipo de conector anterior. A diferença é que aqui o ângulo sempre se mantém de modo a continuar reto. Aqui não é exatamente que nem ficou ali na primeira ferramenta, no qual, mudando algum posicionamento, uma linha passava cortando os objetos. Agora não. Ele sempre, aqui sim mostrou, mas eles sempre
a linha sempre, o conector sempre ficará no ângulo reto. Temos também o conector redondo de ângulo reto. O funcionamento dele é igual a este anterior, com a diferença de que, ao invés de cantos retos, nós temos cantos arredondados. A única diferença entre eles é isso. O funcionamento é o mesmo. Por fim, nós temos a edição de ancoragem. Como nós não podemos simplesmente trabalhar esses conectores como uma linha comum, e como nós não podemos fazer isso, caso precisemos mudar, por exemplo, a ancoragem entre um objeto e outro, nós fazemos isso com a edição de ancoragem. Selecionamos um objeto, o qual tem objetos ancorados a ele através do conector, e nós podemos simplesmente alterar a posição das âncoras, a ancoragem. Vou posicionar aqui, ancoragem automática. Essa ferramenta é um pouquinho imprevisível. Ela exige um tanto mais de prática em relação às outras ferramentas. Justamente porque o trabalho de ancoragem dela é um tanto imprevisível. Certo, seguir. Seleciona um objeto, aperta-se na ferramenta de editar ancoragem, então nós temos as âncoras e podemos editar onde o objeto será ancorado. Assim podemos ancorar o objeto através o conector do objeto em pontos, em âncoras diferentes daquelas iniciais, por exemplo, da elipse. Como eu disse, é uma ferramenta um pouquinho chata, que nós precisamos selecionar o objeto que contém as ancoragens e daí selecionarmos a ferramenta de opção de ancoragem. E ainda assim, nem sempre ela se comporta como deveria. Esta elipse aqui de cima, ela está um pouquinho chata de editar. Então, selecionar essa aqui de baixo, vai estar mais tranquilinha. É uma ferramenta, como eu disse, bem chatinha. Uma questão que eu devo ressaltar sobre esta ferramenta é que nós podemos ancorar o objeto com nada. Criar uma âncora, literalmente, para o nada. E o objeto ficará com o conector, de fato, ligado para este nada. Vocês puderam observar, essas ferramentas de ancoragem são bastante tranquilas de se trabalhar. O mais complexo entre elas é a própria edição da ancoragem. Mas ainda assim é bastante tranquilo o trabalho com elas. Então eu peço que tentem reproduzir estes exemplos e especialmente praticar um pouquinho aquela ferramenta de edição, porque ela exige um pouquinho mais de prática em relação a simples ancoragem. Muito obrigado por assistir essas videoaulas e até a próxima.